A Oi TV conquistou uma parcela gigantesca de clientes ao longo do tempo, mas a maioria de nós aqui sabemos que a Oi TV também perdeu a maioria desses clientes ao longo do tempo. Mas para onde será que foram esses ex-clientes da Oi TV? Antes da gente falar sobre isso, nós vamos voltar lá no início, quando a Oi TV começou a se tornar algo bem popular. A maioria dos clientes que migraram para a Oi TV foram atraídas pelo Oi TV Livre. A Oi tinha uma proposta bem interessante, né, que oferecia serviços pós-pagos, mas também ofertava a Oi TV Livre, onde o cliente comprava o equipamento, instalava e não precisava mais pagar por isso, a menos que o equipamento desse problema. Isso era o que os clientes acreditavam. A realidade era outra e, inclusive, nos contratos deixava isso bem claro. Só que eu não sei se essa foi uma estratégia de venda dos vendedores, né? Porque a maioria de nós sabemos que a Oi TV era vendida principalmente em lojas. Na internet, quando você ia comprar uma Oi TV, você via lá na descrição dizendo que o produto tinha uma certa gratuidade e após um tempo você teria que contratar aí uma nova recarga, né? Fazer uma nova recarga para continuar assistindo. Já os vendedores das lojas prometiam que o cliente ia ter os canais gratuitamente para sempre, não iam mais precisar pagar. Algumas pessoas já sabiam que isso não era verdade, inclusive tentava alertar aí alguns consumidores, algumas pessoas que compravam o equipamento da Oi TV, mas elas estavam convencidas que o produto seria gratuito, né? Os canais seriam de graça para sempre, já que tiveram essa afirmação do vendedor da loja. Eu não sei se essa estratégia de venda era da Oi TV ou se era somente dos vendedores. Eu ouvi boatos que lá no início a Oi TV tinha uma gratuidade de 15 anos. Eu não sei se isso é verdade, não é do meu tempo, não cheguei a alcançar isso, né? Mas as pessoas falam que lá no início a Oi TV tinha um período gratuito por 15 anos. Como eu falei, eu não sei. Eu cheguei a conhecer a Oi TV quando a gratuidade era apenas de 5 anos. Após 5 anos, o cliente tinha que fazer uma recarga que não era um valor tão alto, era um valor bem acessível, que valia muito a pena pagar, porque a Oi TV sempre ofereceu um serviço de qualidade. Estamos falando aqui da qualidade mesmo dos serviços oferecidos pela Oi TV e não do atendimento, tá? Então, pelo valor que a operadora ofertava, valia muito a pena. E foi com essas propostas aí de que os canais abertos seriam de graça para sempre que a operadora conseguiu ganhar aí um número muito alto de clientes. E as pessoas acreditavam que realmente era de graça para sempre, porque, né, se tratava dos canais abertos. Sabiam que tinha mais canais na Oi, que seriam canais pagos, mas o cliente não teria acesso porque, né, estava no plano Oi TV Livre, que era de graça, somente com os canais abertos. Só que a frustração começou a vir depois de um certo período, como eu falei no início, aí 5 anos. Essa afirmação de que era 15 anos gratuito, eu não sei se é verdade, por isso não vou falar aqui com certeza, porque como eu falei, não é do meu tempo, não é do meu conhecimento. Depois de 5 anos, o cliente recebia uma mensagem lá na TV informando que tinha encerrado aí o contrato ou algo do tipo. Eu não sei qual a mensagem que aparecia, mas aparecia algo parecido. O cliente tinha que ligar lá na operadora. Quando o cliente ligava lá, pessoal, a grande frustração não era nem saber que precisava fazer uma renovação de 2 ou 1 ano para continuar assistindo. A grande frustração vinha logo após alguns meses, quando o cliente descobria que tinha contratado um plano pós-pago sem saber. O serviço era interrompido e quando ligava lá novamente na operadora, era informado que tinha que fazer o pagamento das suas faturas, pois o cliente estava com um plano pós-pago. Mas isso já era algo de se desconfiar, né, pessoal? Porque geralmente quando o cliente contratava um plano pós-pago dessa forma, ligando lá na operadora para fazer uma renovação de contrato, ele via mais canais, inclusive aqueles canais que não tinha antes. Eles viam esses canais funcionando, então já era algo de se desconfiar. E com isso as pessoas começaram a ficar bastante revoltadas com a Oi. E daí surgiu um número absurdo de reclamações. Teve pessoas
que entravam aí com ações contra a operadora, dizendo que foram enganadas porque contrataram um serviço que seria livre. Com o passar do tempo começaram a cobrar, e bem pior, começaram a cobrar uma mensalidade, um serviço pós-pago. Mas vale lembrar também, pessoal, que quando a Oi TV começou a ganhar destaque, a Sky já anunciava um produto parecido, que era o Sky pré-pago. E a Sky já deixava claro que tinha que fazer recargas mensais para assistir. Com o passar do tempo foi que a Sky começou aí a lançar o Sky Conforto, que tinha um período gratuito também, normalmente de 5 anos. E mesmo assim as pessoas compravam a Oi TV acreditando que os canais seriam de graça para sempre. Eu já falei sobre isso aqui no canal, pessoal, que o nome Oi TV Livre não quer dizer que os canais sejam de graça, né? Quer dizer que o cliente compra o equipamento é seu para você fazer o que quiser, conforme dizia a Sky, e que poderia ter um contrato aí gratuito por um bom tempo com os canais livres e depois fazer uma renovação desse contrato também com os canais livres. Mas isso não quer dizer que os canais seriam de graça. O cliente, inclusive, nem precisaria estar fazendo a renovação, que ele não ia ter nenhum tipo de complicação a respeito disso. O serviço simplesmente era interrompido, mas não ia ficar para o cliente aí nenhuma dívida para ele pagar. Eu falei, inclusive, pessoal, que os serviços pré-pagos de TV por assinatura servem apenas como uma porta de entrada para os clientes. Não é à toa que existe um canal chamado Canal do Cliente. Mesmo o cliente usando um serviço pré-pago, com um período gratuito por um bom tempo, ele vai ver o canal do cliente rodando propagandas sobre serviços, sobre canais pagos, enfim. Esse canal, ele não está ali à toa, ele serve para influenciar você a mudar, a sair do serviço pré-pago e ir para um plano pós-pago. Então, esses serviços pré-pagos, eles servem apenas como uma porta de entrada, mas não que seja algo lucrativo para a operadora. Até porque o valor que era cobrado antes pela Oi TV era um valor muito baixo, que valia muito a pena você estar renovando pela qualidade dos canais e também pelo suporte técnico que a operadora oferecia. Mas enfim, pessoal, a grande questão aqui é que a Oi TV perdeu a maioria desses clientes, e as pessoas que foram atraídas pelo Oi TV Livre, que chegaram a reclamar sobre isso, porque teve pessoas que simplesmente deixou para lá e ponto final, eram pessoas que gostavam de assistir televisão, portanto, procuraram aí outras alternativas, né? Além das reclamações, claro que fizeram, procuraram outras alternativas. Como eu falei, no início teve o Sky Conforto, que tinha uma duração de 5 anos. Algumas pessoas mudaram para o Sky Conforto e outras pessoas mudaram para o Sat HD Regional, que é totalmente gratuito. Mas o Sat HD Regional, apesar de já existir há algum tempo, muitas pessoas ainda não sabiam. Mas assim que o Sat HD Regional começou a ganhar força, ele começou a receber um número muito alto de usuários. E a maioria desses usuários eram clientes da Oi TV que usavam a Oi TV Livre. O receptor mais conhecido que as pessoas costumam fazer essa migração é o receptor Vivências, que é uma marca que se tornou bem popular devido à grande propaganda que a marca faz e também pelo número de pessoas que compram o aparelho, né? Tem aquela propaganda boca a boca, e a Vivências conseguiu se destacar bem mais que a Century, que é uma marca que já tem estrada aí há muito tempo e conseguiu ser superada pela Vivências. Eu não sei se a Vivências realmente tem o maior número de clientes aí, se for comparado com a Century, mas a Vivências atualmente tem um grande destaque nos receptores do Sat HD Regional. Será que é porque a Vivências é realmente a melhor de todas? Eu não sei, existem várias outras marcas aí no mercado, mas as pessoas sentem receio de comprar outras marcas aí, preferem comprar Vivências porque é um produto que se tornou bem popular e as pessoas costumam fazer a compra do aparelho, costumam fazer aquela propaganda de boca a boca, que é uma propaganda que tem bem mais impacto quando comparada aí com os anúncios, propagandas feitas pela própria marca. Então, em resumo aqui, a maioria desses clientes que se revoltaram com o serviço Oi TV Livre, que passou a cobrar recarga,
que passou a oferecer plano pós-pago, migraram para outra alternativa como a Sky Conforto ou para o SAT HD regional. A maioria desses ex-clientes da Oi TV atualmente estão com o SAT HD regional. Mas é aquela coisa, né, pessoal? Não é que o SAT HD regional seja a melhor opção para se assistir, porque tem aquele público que realmente procurou a Oi TV porque preferia um serviço pós-pago, queria um catálogo aí que oferecesse muitos canais pagos, né? E entraram na Oi TV aí com o intuito mesmo de pagar por uma assinatura mensal. Então, o SAT HD regional ele é uma boa opção para quem quer usar o serviço sem pagar e, claro, às vezes abrindo mão de qualidade, porque na Oi TV nós sabemos que a Rede Globo, por exemplo, é um canal que tem bastante qualidade na Oi TV. No SAT HD regional, a qualidade é bem mais inferior, mas nós vamos falar sobre isso mais para frente. Esse vai ser um assunto para outro vídeo. Nós vamos fazer uma comparação aí com a Oi TV e com o SAT HD regional. Se você não quiser perder, inscreva-se aqui no nosso canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. E eu te vejo então no próximo vídeo. Tchau, tchau!